Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Ih, não tá bom não. Tá bom não. Tudo bom com vocês? Mesmo? Então tá certo. Bom, lá atrás eu tenho comigo meus amigos. Tem ali o Rodrigo, a Luísa. Tem ali o Davizinho, são amigos, são membros lá da Primeira Igreja Batista de Jardim Lago Pilac, igreja a qual eu sou pastor neste momento. Trago um beijo, um abraço da igreja. Não está me acompanhando nessa noite a minha esposa e a minha filha. Peço perdão mais uma vez, pastor Paulo César, pelo meu atraso. Minha filha está doente em casa, com febre, e a gente correndo ali para acudir, ajeitar. Acabou atrasando um pouquinho a nossa chegada aqui, mas não perdi nada, graças a Deus, não perdi nada. Banda, show, hein? Show de bola. Vou marcar para vocês irem lá na minha igreja lá e quebrar o pau lá com aquele pessoal jovem que eu tenho lá, louvar a Deus e fazer aquele negócio tremer também. Foi bênção, tá? Que Deus continue abençoando a vida de vocês e utilizando vocês para a glória do nome dele. Amém? Queridos, eu fui convidado aqui para nós estarmos refletindo um pouco à luz daquilo que é a temática desse congresso. Geração Santa. Não é verdade? E dentro disso o tema está concordante com aquilo que está escrito ali na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, o verso 9, aonde ele vai colocar-nos de uma forma espiritual e identificar-nos desta forma. Ele vai dizer ali no capítulo 2, no verso 9, da seguinte forma: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Essa é a palavra que Deus entronizou no coração dessa liderança e dessa igreja e desses jovens que aqui estão nessa noite, para nós estarmos refletindo. E aí eu quero pensar junto a vocês, de uma forma rápida, de uma forma dinâmica, aquilo que de alguma forma o Pedro está comunicando-nos. E aí nós vamos, antes de nos determos nesse versículo que foi lido, que é o versículo de número 9, eu quero voltar um pouquinho com você lá no capítulo de número 1, para identificar junto a você qual foi o propósito que Pedro escreve essa epístola. Você volta comigo? Capítulo 1, abra sua Bíblia aí, o amigo do Data Show com certeza vai também estar nos ajudando. E aí nós vamos fazer essa leitura junto. É o único versículo, é o versículo de número 1, quando o apóstolo Pedro, ele vai estar se apresentando. E ele vai dizer assim lá no capítulo 1 da epístola que leva o seu nome: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Ok? Qual é o propósito de Pedro escrever essa epístola, a qual Deus iluminou através do Espírito Santo a mente de vocês jovens, para que então vocês pudessem chegar a uma afirmação ou uma pesquisa sobre essa geração santa que está retida ali no capítulo 2, no verso 9? Simples. A gente, quando olha para esse primeiro versículo, a gente vai observar que o Pedro está falando para um povo que está sofrendo. O Pedro está escrevendo a sua carta e emitindo essa carta, essa missiva, que não é uma missiva local, mas para que ela possa rodar por toda aquela região essa, de Ponto, Bitínia, Galácia, que é justamente a região que não foi evangelizada por Paulo, para que eles, em meio ao sofrimento e perseguição que eles estão sofrendo, eles possam o quê? Ter esperança, ter o entendimento de quem é esse Jesus, e tendo o entendimento de quem é esse Jesus, eles possam, esperançosos na pessoa de Jesus, estarem firmados em uma vida santa. Ok? Quando nós compreendemos isso à luz do verso 1 do primeiro capítulo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eu e você então vamos entender que todos nós cristãos precisamos estar coadunantes, concordantes com a santidade que Deus requer de nós
E essa santidade que Ele requer de nós independe da situação a qual nós estamos vivenciando. E aí, o Pedro, escrevendo no primeiro capítulo, ele vai fazer com que eu e você possamos observar que as pessoas a qual Deus elegeu para ter uma vida de santidade e assim anunciar aos demais esse Deus que é santo, precisam compreender que esta geração precisa estar seguindo essa eleição que Deus fez. Aqui a banda Timóteo falou: Deus nos amou primeiro. A palavra de Deus vai dizer para nós que não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E eu escolhi vocês para que vocês possam dar frutos e que os vossos frutos permaneçam. E tudo quanto vocês pedirdes em meu nome, o Pai que está no céu, reconhecendo vocês a minha pessoa, vos concederá os seus desejos, porque os seus desejos serão os desejos de Cristo Jesus e não seus, porque vocês foram eleitos em Cristo. Nós fomos eleitos em Cristo. Então toda geração santa, a partir ainda do capítulo 1, identificando essa dispersão, essa perseguição e sofrimento, vai fazer com que eu e você possamos compreender essa eleição recebida da parte de Deus. Quando eu falo de eleição aqui, eu não estou na minha igreja, mas quero deixar claro aqui, não estou falando de eleição que Deus faz, uns para o pecado e outros para a salvação, ok? Isso está claro aqui para nós. Pastor Paulo Burquerque está ali atrás, Paulo César está aqui, então está esclarecido sobre as nossas mentes, ok? Não estou falando sobre esse tipo de eleição, certo? Uma vez que entendemos isso, nós precisamos compreender que somos eleitos em Deus, precisamos entender que uma geração santa são todos aqueles que se entendem socialmente como forasteiros sobre a face da terra. Toda geração santa é uma geração que se compreende politicamente, vivendo sob uma dispersão. E toda geração santa vai compreender, à luz do capítulo 1, verso 1, que todos nós precisamos ter santidade, reverência e amor para com a pessoa de Deus. Como que se dá isso? Vou explicar de forma rápida, bem corrida para vocês entenderem, mas se tiver dúvida vocês podem perguntar também, ok? Uma geração santa de eleitos em Deus vai compreender que os eleitos em Deus são os cristãos que foram escolhidos na eternidade, separados do mundo e não do mundo. Nós fomos separados do mundo, estando ainda no mundo, separados do mundo, padecem o ódio, sofrem as acusações, os maltratos, as perseguições, porém não deixa em meio ao sofrimento de proclamar quem é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando nós vamos fazer a análise disso dentro das faculdades, e aqui eu vou pegar bem esse gancho, porque vocês são jovens, vocês são adolescentes que se ainda não ingressaram, certamente ingressarão nas faculdades, isso tem sido deixado de lado. E quando Deus elegeu cada um de nós, aonde quer que estejamos, seja dentro do âmbito da faculdade, ou dentro da nossa empresa ali, como trabalhadores que somos, não podemos abrir mão de proclamar, mesmo através de perseguições, mesmo através de sermos caluniados, mesmo mediante as maledicências. Precisamos, como eleitos em Deus, proclamar a salvação em Cristo Jesus e falar desse Deus que é amoroso, que é poderoso, que é salvador, que é justo, que é fiel. Quando nós compreendemos isso, também vamos entender que a geração dos santos, ou a geração santa, são os que se entendem socialmente como forasteiros. Presta atenção comigo que diz aqui o texto. O Pedro está escrevendo, e ele se diz apóstolo de Jesus Cristo, e ele descreve aos estrangeiros e aos dispersos. O que é ser socialmente um forasteiro no mundo? É entender que esse local ao qual nós estamos habitando, chamado terra, não é o nosso destino final. Estamos aqui de forma passageira. E compreendendo isso, nós vamos então entender o que ele vai dizer logo no verso 11 do capítulo 2, que ele diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros,
que vos abstenhais das consciências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falarem mal de vós, com as maledicências comumente usadas por eles, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Como que eles vão glorificar a Deus? Pelas boas obras que vocês estarão exercitando sobre a vida de vocês. Quando eu me entendo socialmente um forasteiro sobre essa terra, tudo que eu produzo sobre essa terra, eu produzo para que a glória seja de Deus, e para que Deus seja reconhecido e visto, e não para que eu seja homenageado e aplaudido. Por quê? Porque a terra onde eu vou morar é uma terra que vai dioturnamente, colocando uma linguagem figurada e humana, mas traduzindo ela para a teologia, vamos dizer que é uma cidade onde ela é eterna, onde não existe mais noite, onde não existe mais tempo, onde não vai ter mais um relógio marcando as 24 horas, e é uma cidade onde todos os dias a glória é dada àquele único digno de receber o louvor e toda a adoração ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Forasteiros socialmente precisamos ser. A cada dia precisamos nos abraçar mais. E ali, nós que aqui estamos, e precisamos compreender isso, que a palavra do pastor Felipe não é uma palavra para não almeje mais, não deseje mais, não pense mais em progredir na sua área profissional, estudantil, emocional. Não é isso. Faça tudo isso com excelência, mas para que o nome de Deus seja glorificado, e não para que os seus pés estejam fincados sobre a face da terra. Produzindo isso, você vai estar se identificando como um forasteiro socialmente. Pastor, que história é essa de ser politicamente persuadido, ou na palavra mais exata usada pelo texto de Pedro aqui, dispersos? O que é ser politicamente disperso? Politicamente disperso, ele está tratando aqui não daquilo que eu sou porque quero, mas o resultado da dispersão. Politicamente disperso é entender que, apesar dos cristãos que estão recebendo essa missiva de Pedro não terem um pedaço de terra, ainda assim eles são habitantes dos céus. Entender que eles são politicamente dispersos é compreendermos que o chão que estamos pisando, ainda que não seja nosso, politicamente devemos vivenciar e propagar ali a política do reino de Deus. E aí eu sei que vocês conhecem muito bem. O reino de Deus tem propagado, tem ensinado para nós à luz da sua palavra. Vou fazer uma única consideração rápida para nós avançarmos para o capítulo 2. Anota aí no seu pedacinho de papel, ou então no seu celular, no seu bloco de notas. Fazer a leitura de Levíticos, capítulo de número 25. Depois você procura o pastor Paulo César, o pastor Paulo Albuquerque, para discutir um pouquinho dele sobre a política de Deus. A política de Deus. Você vai compreender dentro do Levítico capítulo 25 que Deus ele tem toda uma estrutura política para fazer com que todos sobre a face da terra, ricos e pobres, reconheçam o Deus que governa, que sustenta todas as coisas. Aí eu gosto um pouco daquilo que o Langston fala, pastor. Deus, quem é Deus para Langston? Ele vai falar que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, governa e sustenta todas as coisas. Ele não perdeu o controle. A falta de emprego que já atinge a casa de 14 bilhões de pessoas não acontece no céu. A fome, a escassez de alimentos, de água, de nutrientes não acontece no céu. Tudo continua no controle da mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Então o que falta? Talvez esteja faltando para esta geração. Quando falo esta geração, não estou falando única e exclusivamente para vocês jovens, mas para esta geração que ainda está presente sobre a face da terra, viver a política do reino de Deus. É compreender aquilo que eu tenho não é meu, é de Deus. Aquilo que eu entrego diante do altar do Senhor, os 10%, eu entrego monetariamente 10%, mas ao ir
Ao sair do meu local até ao gasofilácio aqui na frente, eu estou apresentando a minha vida como oferta em sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Se eu entrego a minha quantia monetária, mas não entrego a minha vida, eu não sei o que é a política do reino de Deus. Se eu contribuo para todos os carnês que possam existir na igreja, para todas as viagens, para toda a educação religiosa da igreja, e eu não me coloco à disposição, eu não estou sabendo o que é a política de Deus sobre a face da terra. O meu convite para você, então, é, compreendendo isso, nós vivermos uma fase diferente, é compreendermos que a geração santa a qual Pedro nomeia recebe um presente divino, que é a salvação em Cristo Jesus. E quando eles recebem essa salvação divina, esse presente divino, eles mudam o seu estilo de vida. Eles passam a ter crescimento espiritual. E eles passam agora a estar coadunantes, concordantes, não só no pensar, não só no falar, mas principalmente no agir coerente à pessoa do Cristo. E aí então, a gente vai entender que a pessoa do Cristo é uma pessoa santa. Aí eu falei para vocês, a geração de hoje, nós precisamos ser santos, porque Deus é santo. Quando olhamos para a pessoa do Cristo, vamos entender que nós precisamos reverenciar a Deus. E quando você olha para a pessoa do Cristo, você vê que em todo o seu ministério terreno, ele reverenciava em forma amorosa e obediente a pessoa do Pai. Nós vamos olhar para a pessoa do Cristo e vamos entender que Ele é a perfeita revelação de Deus. E lembrando-se o que João vai escrever também na sua missiva, dizendo: Deus é amor. Ou seja, a maior revelação do amor sobre a face da terra está na pessoa de Jesus. Compreendendo isso, e isso está muito bem expresso por Pedro nos versículos 13 a 25 do primeiro capítulo. Eu quero pular com você então para o capítulo de número 2. E no capítulo de número 2 eu quero trabalhar com você a questão de nós sermos essa geração santa. E como nós vamos fazer para ser ou para continuar sendo sobre a face da terra essa geração santa. Alguns pontos aqui para colocar para vocês. Capítulo 2, não a partir do 9, mas a partir do verso 1. A partir do verso 1, Pedro vai começar a fazer alguns paralelos e transições entre esses paralelos, para que eu e você possamos nos identificar como a geração santa, e identificando-nos com essa geração santa, continuar anunciando a santidade, que não só está sobre a minha vida, mas que ela escoa da minha vida para contagiar aqueles que não reconhecem a Cristo Jesus como Senhor, como Salvador, como Todo-Poderoso, Santo, Imaculado, aquele que não teve pecado. Vamos olhar isso juntos. Capítulo 2 da carta de Pedro vai dizer assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui está justamente nesse versículo. Se você trouxe o papel ou gosta de anotar, eu vou colocar aí o primeiro tópico dizendo assim: toda geração santa desnuda-se do pecado. Toda geração santa desnuda-se do pecado. Aí eu fico pensando naqueles 3 jovens que junto a Daniel foram levados cativos como prisioneiros para a Babilônia. E quando então eles são lançados sobre aquela fornalha, se houvesse algum pecado sobre a vida deles, se eles estivessem não só sabendo dos seus pecados, mas prazerosamente desfrutando dos pecados, não ia sobrar nada. O pessoal que foi lançado naquela fornalha morreram queimados. E eles, dentro da fornalha, passeavam com o 4º homem naquela fornalha. Quando nós entendemos que precisamos nos despir do pecado, nós estaremos inserindo nesse quadro, nesse painel tosco, bizarro, nessa fornalha aguda que se chama planeta Terra. E aí você pode ir minimizando isso
até chegar na localidade a qual você está inserido. E vamos compreender assim que, como Deus foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele tem sido conosco. De alguma forma, as pessoas estão sendo queimadas pelo fogo, as pessoas estão sendo destruídas e destroçadas pela fornalha, mas nós, ainda que inseridos na fornalha, não temos a nossa pele chamuscada. Ainda assim, não temos nenhum fio do nosso cabelo sendo sendo totalmente queimado por essa fornalha. Por quê? Porque o quarto homem da fornalha também é o homem que está agora sobre as nossas vidas, é Cristo Jesus sobre nós. É compreendermos que, quando nós nos despimos dos pecados, nós estamos salvaguardados não por um anjo. Pergunta da teologia lá, né, pastorzão? A gente faz nos concílios. Você tem um anjo da guarda? Não. Eu tenho a pessoa do Todo-Poderoso nos guardando. E se Ele quiser, Ele dá ordem aos seus anjos para me defender. Mas eu tenho Ele, o Espírito Santo sobre mim, em mim. Selados pelo Espírito Santo, habitação dEle. Por isso que você não se queima. E por isso que você não só não se queima, como você começa a espraiar que você é o homem que não se queima, a mulher que não se queima, o jovem que não se queima. E você não se queima por não estar no ambiente onde há fogo. Você não se queima porque, estando no ambiente onde há fogo, você tem aquele fogo purificador sobre a sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. E quando nós entendemos isso, então, nós vamos perceber que a palavra que ele vai utilizar aqui para despojar é apotemenoi. O que é apotemenoi? É pegar a roupa que normalmente está suja sobre nós. Após um dia de trabalho, você tira aquela roupa e você deixa de lado. Aquela roupa não cabe mais em você. E aqui, se a gente estivesse pensando então sobre concílio pastoral, a gente então diria que isso está inserido dentro do contexto do batismo. Quando você então sepulta aquele velho homem, batismo, mergulhar, submergir por completo, você deixa o velho homem lá morto e você surge então uma nova criatura. O Pedro está dizendo para mim e para você: ei, essa roupa suja não cabe mais para você. Essa roupa suja não pode ser mais usada para você. A boca suja não serve mais para você. A prostituição do templo do Espírito Santo do seu corpo não serve mais para você. A prostituição da sua mente, o pensamento pervertido, não pode estar mais sobre a sua vida. E aí ele vai começar a elencar então o que eu preciso despojar de mim, o que eu preciso retirar, deixar de lado. E aí então ele vai começar dizendo da seguinte forma, verso número 1 vai dizer assim: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, todo o fingimento, todas as invejas e todas as murmurações. A primeira palavra, ela vai discorrer sobre as outras, porque quando ele usa a primeira palavra dizendo aí, não sei se a sua tradução é igual à minha, malícia, talvez a sua linguagem pode ser uma outra e vai dizer ali maldade. Eu e você então vamos entender que essa malícia que Pedro está usando é uma palavra abrangente do grego, para que nós possamos compreender de uma vez por toda que eu e você não podemos permitir que a iniquidade, ou seja, a maldade ou a malícia que está aí, a palavra no original é iniquidade, tome conta do seu corpo. Porque se a iniquidade tomar conta de todo o seu corpo, tudo o que você fizer, e o que possui o seu corpo aí? Vamos pensar junto aqui, rapidinho. Faz parte do corpo? Faz parte do corpo, não faz? A mente aqui? Coração faz parte do corpo. Língua faz parte do corpo. Faz parte do corpo. Membros, demais membros do corpo, mãos, pés, olhos, ouvidos, tudo isso vai fazer parte do seu corpo. Então quando ele começa dizendo, olha, a maldade, a malícia,
a iniquidade extrema ela não pode estar possada do seu corpo. Por quê? Porque tudo demais vai espalhar o mal, aquilo que é ruim, aquilo que não representa Deus. Lembrando sempre, o contexto é, eles estão sendo desapossados das suas terras, eles estão sendo feridos, eles estão à base de sofrimento, eles estão sendo malditos, eles estão sendo vituperados. E o Pedro vai dizendo assim: olha, apesar da maldade que vocês estão sofrendo, apesar do pessoal dizer que ser crente, que ser cristão é uma coisa careta, apesar das pessoas dizerem que ser cristão dentro de uma faculdade é porque você não pensa, é porque você é um bode expiatório, é porque colocaram um tapa-olho em você, taparam seus ouvidos, apesar de todas essas maldades ditas a seu respeito, não faça o mal morar no seu coração. Não permita que ele tome conta do seu corpo, porque quando você menos perceber, você estará fazendo o que eles fazem, você estará falando como eles falam, vocês estarão pensando as mesmas coisas que eles pensam, vocês estarão efetivando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus sonhos e projetos, aquilo que eles também fazem. Então, dentro disso, eu e você vamos perceber que a palavra caquia, maldade ou malícia, ela tem esse entendimento. Então Pedro vai dizer: olha, deixe toda a maldade de lado, não permita a iniquidade morar no seu coração, tomar posse do seu corpo, da sua mente, não permita isso. E aí ele vai dizer no próximo ponto: não permita um engano sobre a sua vida. Se você não está coadunante com a malícia, você também não pode coadunar com o engano. Ou seja, a palavra no original, dolo, o que o dolo está se referindo? O que é uma pessoa que causa dolo? O que é uma pessoa que causa engano? Vou falar de um caso família. Vou explicar isso aqui de um caso família. Eu tenho um tio que até o ano de 2013 ele era vendedor. Perdão, 2014 ele era vendedor. Tem problema ser vendedor, pastor? Nenhum. Tem problema nenhum você ser vendedor. Desde que a sua atividade seja exercitada com a política do reino de Deus. E cumprindo a política do reino de Deus, você certamente vai cumprir a política dos homens. Meu tio ajuntava um dinheiro, fazia uma viagem para o Paraguai, trazia um monte de muamba do Paraguai, sem nota fiscal, sem nada, comprava lá, sei lá, um relógio de 30 reais, vendia aqui por 200. Isso está inserido dentro da palavra engano. Preciso ir mais longe não, né? Todo mundo compreendeu legal? O nome disso na nossa sociedade chama-se jeitinho brasileiro. Qual é o jeitinho brasileiro? Não tem nota não, a gente consegue. Engano. Paulo está dizendo para nós claramente, eu não estou tratando só do que o Paulo está escrevendo lá para aquele povo lá, não, eu estou falando de nós aqui também. Deixa o engano não pode habitar em você. Onde procedeu aí esse celular aí? Não sei, toma aí cara, tá baratinho, não, mas não foi roubado, não estou perguntando se foi roubado. Existe algo oculto sobre isso, não me serve. E isso é o que mais acontece hoje sobre a nossa sociedade. Parece que o Paulo está olhando e falando assim: eu vou escrever para aquele pessoal lá. Pessoal lá de 2018, pastor, escrever para eles que eles estão meio danados do que é ser a geração santa. Comprar sem nota fiscal, comprar por 30 e falar para o irmão que comprou por 50. Acho que o pessoal está se enganando. E o Pedro está sendo claro para nós. O engano, o dolo não pode habitar em nós. Nós não podemos ter esse espírito traiçoeiro sobre as nossas vidas. Não podemos. A pessoa que promove o engano é uma pessoa que tem duas caras. É uma pessoa que automaticamente
faz, e tudo que faz, ela faz através de engano, com objetivos obscuros, com objetivos adulterados. Eu e você, como geração santa, não podemos permitir o engano sobre as nossas vidas. Terceira palavra que ele usa aí é a palavra dizendo assim: toda malícia, todo engano e todo fingimento. Dentro do original, isso daí está como hipocrisia. Quem é o hipócrita? Na antiguidade era o ator. O ator, ele representa um papel. Ele era o hipócrita. Por quê? Porque ele representando aquele papel, ninguém conseguia distinguir se o que ele fazia durante aquele papel era verdade ou não. É interessante que o Pedro, quando escreve isso, eu acho que ele dá uma olhadinha lá na história dele atrás. Você lembra lá do que o Paulo vai escrever para ele em Gálatas? Pedro, com as minhas palavras, está aqui. Pedro, que história é essa? Enquanto o Tiago não chegou com o pessoal lá, dos judeus, Pedro, você estava aqui no meio dos gentios comendo, conversando, papeando. E agora que o Tiago chegou aqui com o pessoal lá de Jerusalém, você se apartou de nós. Pedro, deixa de ser hipócrita, Pedro. Já viu esses camaradas, camaleões? Ele está no meio do crente, ele é crente. Ele está no meio do pessoal lá do mundão, pecador lá, ele vai junto. Aqui, pastorzão, a gente bebe o suco, a gente come o pão. Lá fora a gente entorna na cachaça, na cerveja. Vamos para a night, vamos dançar lá, agarradinho. Vamos quebrar o pau lá. Não tem como. Uma geração santa, ela não é hipócrita. A geração santa, ela sabe, e o Pedro vai dizer na sua carta, e aí é um convite para você ler depois a carta toda, se você ainda não leu, que o juízo de Deus começa onde? Aqui, ó. Está aí na carta de Pedro. O juízo de Deus começa na casa de Deus. Não começa lá fora, não. Ele não vai buscar o hipócrita lá fora, não. Ele está buscando o hipócrita que está aqui dentro. E dentro disso ele continua dizendo para nós o que eu falei a respeito de Pedro e Paulo, está em Gálatas capítulo 2, no verso 11 ao 14. Depois você anota e dá uma lidinha em casa. E ele vai terminar dizendo assim: olha, vocês não podem permitir a inveja dentro de vocês. Por que eu e você não podemos permitir a inveja dentro do nosso coração? Um de cada vez, senão não vou. Por quê? Por que eu não posso ter inveja dentro do meu coração? Ninguém diz. Sentimento diabólico. O que o pastor Paulo César falou, você anota isso daí, porque isso daí é a melhor definição de uma pessoa invejosa. O que é ser invejoso? É uma pessoa eternamente ingrata. Satanás queria aquilo que não era dele. Ser invejoso é você desejar aquilo que é do outro. Por que eu falo para vocês que uma pessoa invejosa é eternamente ingrata? Porque ele não está contente com quem ele é e o que ele tem, ou seja, ele não tem gratidão no coração por aquilo que Deus faz pela sua vida. E não fazendo, ou não tendo gratidão por Deus por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz e realiza na sua vida, ele quer aquilo que o outro tem sem passar por aquilo que o outro passou. Como é que a gente chega nesse lugar? Quem queria ser o Neymar aqui? Quem queria ser um Leandro Carnal? Conhecimento vasto, maravilhoso. Tem que passar por aquilo que ele passou. Treino, dedicação, estudo, leitura, diálogos, debates, pesquisas, seminários, cursos, mestrados, doutorados, pós, e vai embora. Inveja no coração. E era esse dos sentimentos que havia no meio daquele povo que estava perseguindo os cristãos. Eles não podem habitar no nosso meio. Que Deus é esse que eles dizem ter? Invejosos, e não conseguiram identificar a pedra de esquina que foi eleita
maravilhosa, a única pedra, a rocha inabalável da nossa salvação. Ele vai dizer o último ponto desse versículo 2, dizendo: não tenhais invejas e também despojai-vos de todo tipo de murmuração. A palavra aí, dentro do seu original grego, está falando para nós sobre maledicência. Começou com a maldade. A palavra usada é o pecado instalado em todo o ser. Ele começa a trazer isso para o campo. Ele começa a trazer isso para o campo do engano. O pensamento vai estar sempre elaborando algo sórdido por trás. Ele vai trazer isso agora para a hipocrisia. Você fala, você sorri para a pessoa, mas você está querendo derrubar a pessoa. Você abraça a pessoa, mas você está querendo dar uma banda na pessoa. Você dá um beijo na pessoa, mas você já cavou a cova para ela cair lá dentro. E aí ele começa a descer pelo corpo humano e dizer: olha, vocês também não podem ter inveja. O que é inveja? É aquilo que você deseja do outro. O outro trabalho, o outro conquista, e você está desejando que ele tem, não aquilo que você tem recebido. E agora, ele, por último, ele vai falar assim: olha, vocês também não podem ser maledicentes. Por quê? Porque se o pecado, a maldade se instaurou em todo o teu ser, em toda a sua iniquidade, a sua boca vai falar do que o coração está cheio. E se o seu coração está cheio de maldade, e a sua boca, a sua língua vai ser usada para produzir maledicência. Não tem nada solto. Está tudo aliançado. Está tudo ali, concordando ali. Porque eu e você não podemos ter a maledicência sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser uma geração santa. E sendo uma geração santa, nós precisamos compreender aquilo que Paulo vai falar em Colossenses capítulo 3, verso 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Uma vez que a nossa boca vai produzir aquilo que está no nosso coração, então nós vamos estar centrados e compreendidos de que, se ressuscitamos com Cristo, precisamos buscar as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo, ou seja, que são da terra, porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo e a nossa vida se manifesta, então também vós sereis manifestos com Ele em glória, mortificando, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, como a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a ouvir consciência, a avareza e a idolatria. Uma geração santa não pode andar sobre a face da terra vestindo trapos de imundícia. Aquilo que você representa não é apenas o você, é o ser que fez você ser. Nós somos a partir daquele que é, e esse que é chama-se Jesus de Nazaré. É o Deus Todo-Poderoso. Quando Moisés vai perguntar: olha só, o Senhor está dizendo para eu ir até Faraó e falar com ele para que ele liberte o seu povo, mas eu vou no nome de quem? Você diz que você está indo no nome do Senhor. Nós não éramos, mas passamos a ser a partir do momento que entregamos as nossas vidas diante do altar de Deus, crendo no seu Filho, Cristo Jesus. E é somente assim que eu e você seremos uma geração santa. E como geração santa que nós devemos ser, nós precisamos entender as transições que o Pedro vai fazer nesse texto. Porque depois que ele diz: olha, vocês precisam se despojar, se despir, não desejar, não vestir, ele vai dizer agora no verso 2 assim: vocês agora precisam desejar. No verso 2 ele vai começar dizendo para mim e para você que eu e você precisamos desejar de forma profunda o que? O leite racional. Diz assim o verso 2: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. Se eu disse para vocês que toda geração santa ela precisa despojar, nesse momento eu digo que toda geração santa precisa se alimentar da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai não apenas nos afastar e nos despojar do pecado, mas é a palavra de Deus que vai nos alimentar e nos alicerçar em Deus, para que possamos então ser essa geração santa identificável
sobre essa nação. O que nos identifica hoje como a geração santa? José identificou para a sua geração que, apesar de todos os ardis e tramóias e maledicências que falavam a seu respeito, apesar de ser um jovem que foi vendido para fora da sua terra, para fora da sua casa, deixou de ter o convívio com seus pais, com seus familiares, com seus entes queridos, estar numa ambiência favorável a ele, ainda assim ele afirmou sobre a sua geração que eu e você podemos viver nesse ambiente desfavorável, os sonhos de Deus a se cumprir sobre as nossas vidas. Não é prisão, não é a casa de Potifar, não é mesmo nem o palácio e o poder dado pelo faraó que vai me desarraigar da presença de Deus e da vontade de Deus. Os meninos que foram para a Babilônia vão nos ensinar que, independente daquela mesa maravilhosa que é proposta para nós todos os dias, com todos os maravilhosos pecados, porque se pecado fosse ruim ninguém fazia, eu e você podemos fazer e ter sobre a nossa vida uma sapiência em se alimentar daquilo que é a pessoa de Deus, e Deus é tudo. O que vai nos identificar hoje como uma geração santa sobre a face da terra é eu e você entendermos que, assim como um recém-nascido, como uma criança que se apega à sua mãe, não só pelo amor materno, mas principalmente por entender que é a sua próxima alimentação que vai deixá-lo vivo, eu e você precisamos ter essa sede, esse desejo pela palavra de Deus. Quando eu e você então meditamos, e gostamos muito de meditar sobre o texto escrito ali do Atos dos Apóstolos pelo Lucas, no capítulo 2, aqueles versos maravilhosos que impactam a nossa vida, que vai dizer que aquela igreja crescia maravilhosamente, que eles tinham tudo em comum, que eles eram ricamente abençoados, que vidas iam se chegando, mas tinha algo aí maravilhoso. E diz o texto que todos os dias eles se reuniam no templo. Para quê? Para receber os ensinos da palavra de Deus. E aí, por vez e outra, não só vocês, tá? Vou colocar a gente dentro do saco, tá bom, pastorzão? Pode? Por vez e outra nós estamos cansados. E a primeira coisa que nós pesamos sobre a nossa balança, sabe o que é? Hoje eu acho que eu não vou para a igreja. Acho que hoje eu vou ficar aqui deitadão no meu sofá, vou botar um filme bacana que está sendo lançado ali no Netflix, fazer uma pipoquinha bacana, leitezinho condensado por cima, pastorzão. Eu vou deixar o filme morrer. Netflix, cinema, viagem, acabei de fazer uma viagem, é bênção, é ótimo, mas nada se compara à palavra de Deus e o renovo que ela traz sobre as nossas vidas. Nada se compara. Você pode ter as maiores conquistas, e vocês sabem de inúmeras histórias por aí, de grandes conquistadores que desbravaram esse mundo, que fizeram e aconteceram, mas não tinham a palavra, se suicidaram, morreram, procurando preencher o vazio do seu coração. Mas a palavra de Deus alimenta, a palavra de Deus renova, a palavra de Deus não dá base só para as conquistas, mas é ela que cria a baliza central na pessoa de Deus, para que tudo que nós conquistamos seja motivo não apenas de alegria para o meu coração, mas de prazer para Deus, em reconhecer que os seus filhos são abençoados, não por aquele que os protege e os guarda, mas porque Ele é a pessoa central de suas vidas. A palavra de Deus precisa ser desejável a nós. Nós precisamos desejar a palavra de Deus acima de tudo e acima de todos. Quando você for ler lá o capítulo que eu falei de Atos, capítulo 2, a partir do verso 41 a 47, você vai ver que a palavra todos se repete sucessivamente. Todo, tudo, todos. Por quê? Porque é um senso de completude que a palavra de Deus traz para nós. É ela que nos completa, é ela que nos fortalece, e é nela que nós podemos sim resplandecer a geração santa deste tempo. E uma vez que eu e você entendemos isso, nós vamos compreender que esse leite racional não é difuso, diferente, desassociado da pessoa do Cristo. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, e aquele que come de mim não morre.
Está morrendo seus sonhos? Está morrendo seus projetos? A família vai mal? Está na UTI? Palavra de Deus renova. Palavra de Deus trata. Palavra de Deus cura. Palavra de Deus faz a aliança que estava rompida, que estava quebrada, ser novamente realiançada, não só o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, da nossa família, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, mas ela faz efetivar sobre nós uma vida maravilhosa. João 6,50 vai dizer: este é o pão que desce do céu, para que aquele que dele comer não morra. Lucas capítulo 4, o Senhor Jesus vai estar ali razoando com a pessoa de Satanás. Ele vai dizer: ei Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Olha o que Jesus está dizendo: nem só. O homem precisa do pão, o homem precisa do seu mantimento, o homem precisa trabalhar, mas ele necessita de toda a palavra que sai da sua boca. E a palavra que sai da boca de Deus não é só uma palavra ágil, é a palavra que foi revelada, é a palavra que foi falada, é a palavra que foi escrita, mas é a palavra que foi encarnada, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós, que sabe as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e Ele está lá: Pai, foi por eles que eu morri, Pai, foi por eles que eu não só morri, mas eu ressuscitei ao terceiro dia e vivo, estou aqui contigo, Pai. É essa palavra que nos empodera, é essa palavra que nos identifica como a geração santa, eleita, o povo de Deus, o sacerdócio real. Sem a palavra nós não temos vida. Sem a palavra nós não temos norte, a nossa bússola fica perdida, nós ficamos sem direção. Precisamos dessa palavra. Pedro vai continuar nos dizendo que eu e você, como uma geração santa, precisamos beber desse leite, precisamos desejar e desfrutar dessa palavra que nos traz vida. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia toda? Quem ama a Deus aqui? Todos nós amamos a Deus? Eu creio que você está falando para mim. Mas eu quero que você, além de ter esse desejo e esse amor por Deus, que você coloque isso em prática. Pastor Paulo Buquerque está ali, Pastor Paulo César está aqui, temos outro pastorzão ali atrás sentado. Pastorzão, qual o livro bom de teologia sistemática que eu posso dar uma lida e dar uma averiguada? Qual o livro de teologia que eu posso ler que vai me aproximar mais desse Deus, do conhecimento desse Deus? Não, pastor, eu já estou lendo a Bíblia, eu quero algo a mais. É igual essas propagandas que a gente vê do fast food. Lançaram aí um tempo atrás um hambúrguer aí que tinha, acho que era 3 camadas de carne, 3 camadas de cheddar, e ele vai colocando, vai incrementando o negócio, e você fica olhando: meu Deus, será que dá para comer isso tudo num dia só, de uma vez só, numa pegada só? É isso que eu estou falando para você. Eu já tenho aqui a palavra, o principal, mas tem um pessoal aí, um estudioso, esses teólogos aí, que eles têm algumas coisas a mais para a gente colocar, para a gente aprender um pouquinho a mais, ter uma compreensão um pouquinho maior. Tempo desse atrás, um amigo lá da Segunda de Bom Sucesso, onde eu sou oriundo, virou para mim e falou assim: pastorzão, cara, eu estou num relacionamento muito bom com Deus. Deus está me abençoando, Deus está fazendo uns negócios por mim que, assim, eu não sei nem descrever direito para o Senhor. Eu falei: cara, como é que está esse relacionamento? Ele falou: olha, Deus me abençoou, consegui passar para a minha 2ª faculdade. Eu falei: caramba, que coisa boa. Você estudou, né, cara? Ele falou: pastor, estudei muito. Eu estudei mais para essa 2ª faculdade do que para a primeira. Eu falei: poxa, de boa, cara. Mas e aí o relacionamento com Deus? Não, rapaz, a gente fez aqui um congresso aqui dos adolescentes, pastor, só faltou cair fogo do céu. Eu falei: rapaz, no final das contas ele já tinha me contado umas 4, 5 coisas, e ele não falou o tempo que ele estava investindo em oração. Ele não falou para mim. Eu perguntei para ele: os 3 últimos livros da Bíblia que você leu, qual foi? Ele falou: não fiz isso não. Eu falei: como assim, cara?
gente está alegre, maravilhado com a bondade desse Deus. Isso é imutável. O problema é que a bondade que jorra do céu para cá não é para ser retida aqui, não. É para escoar. E isso só pode escoar se as comportas do céu são abertas sobre a minha vida, eu recebo a palavra de Deus. É melhor dar do que o quê, pastorzão? Do que receber. Se você está só recebendo, está tendo problema. E aí ele falou assim, ué, então Deus me abençoou? Eu falei, não estou dizendo que Deus não te abençoou, só estou falando que o relacionamento está unilateral. Deus está sendo sobre a sua vida, está te preservando, está te cuidando, está ouvindo o que você está falando, mas você está ouvindo Ele. A palavra é lugar de você ouvir Deus. É lugar de seus olhos serem descortinados e você viver como geração santa sobre a face da terra. Pastor Paulo César tinha dado 45 minutos, já foi o tempo, né? Já tem tempo que passou, não foi não? Só um pouquinho? Vou acabar, vou correr aqui. Queridos, eu quero que nós saiamos daqui nessa noite com uma assertividade no nosso coração. Eu creio que nós somos a geração santa. Mas eu estou entendendo sobre a minha vida, e aí eu participo vocês nesse momento disso. Que ainda que eu seja um representante dessa geração santa, eu estou precisando ser mais santo. Eu estou precisando marcar essa geração com essa santidade. Eu estou precisando de alguma forma fazer com que a santidade de Deus, que está sendo em vastas comportas derramadas sobre a minha vida, ela dê vazão e se torne notória para a nossa sociedade. E isso vai acontecer a partir do momento que eu entender que esse leite racional não pode ser dispensado, não pode ser dispensado, não pode ser desperdiçado. Então eu vou compreender o que o Paulo vai escrever para Timóteo, seu filho na fé. E ele vai escrever para o seu filho na fé na segunda carta, dizendo assim: e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábios. Sábios para quê, Paulo? Para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Pois toda a sagrada escritura, ou seja, todo o cânone de 66 livros, é divinamente inspirado, proveitoso para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, estamos precisando de boa obra na política. Estamos precisando de boa obra nos magistérios daí da vida. Estamos precisando de boa obra no governo, na prefeitura. Aqui e acolá estamos precisando de boas obras, e essas boas obras só podem ser exercitadas por nós se tivermos esse leite sobre as nossas vidas, se tivermos a compreensão que toda a Sagrada Escritura é indispensável para nós, porque nós precisamos de todos os nutrientes que está contido nela. Você já percebeu como que Deus fala a respeito de nós, que nós somos os dispenseiros de Deus? E como os dispenseiros de Deus, o que Ele requer de nós não é que a dispensa esteja cheia, mas que nós sejamos fiéis. Qual é a diferença? É porque quando eu sou o dono da dispensa, eu tenho que ir comprar, mas o dono da dispensa não somos nós, é Deus. Significa que todos os nutrientes que eu e você precisamos estão dentro lá da dispensa. E por que Ele requer a fidelidade de nós? Porque Ele pode colocar lá todo tipo de comida. E aí eu vou repetir o que eu falo na minha igreja. Até um tempo atrás eu era o comedor do prato preto e amarelo. Preto, branco e amarelo. Arroz, feijão, batata frita, batata amassada, batata cozida, purê de batata de todo jeito que você imaginar. Era a única coisa que eu comia na minha vida: arroz, feijão, batata. E um frango, e um bife, e uma linguiça calabresa. Era isso. Mas vira e mexe, eu ia lá e tinha que pegar umas batatinhas e jogar fora, porque deu ruim. Vira e mexe, eu ia lá na gaveta, aquela lá no fundo, sabe? Aquela que fica lá no fundão. Aí tinha lá uma cenoura que estava toda enrugadinha. Deus abastece a nossa dispensa com todos os nutrientes, só que precisa da fidelidade nossa, para que esses alimentos, esses nutrientes possam ser
espraiado sobre as nossas vidas e espalhar através das nossas vidas. Quando eu e você estamos entendendo isso, vamos perceber que toda geração que é santa precisa conhecer a posição de Cristo e posicionar-se em Cristo. É outra transição. Nós nos despojamos, ou seja, nós não podemos mais vestir a roupa que é o trapo de imundície, mas nós precisamos desejar o leite. Agora que você está desejando leite, você não é mais uma criança, mas você é aquele que em Cristo Jesus, está lá no verso de número 4 a 8, é aquele que em Cristo Jesus, a pedra que foi a edificação para tudo e para todos, precisamos viver para a glória de Deus. Diz o texto: e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas sois edificados para casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quero convidar você nessa noite, eu vou parar por aqui, pastorzão, eu já passei muito do meu horário, a fazer essas transições sobre a sua vida. Quais transições, pastorzão? Você precisa se despir do pecado. Uma vez que você se despiu do pecado, você precisa desejar a palavra de Deus, assim como um recém-nascido. Você está se alimentando dessa palavra, você está desejando com todas as suas forças, com todo o seu entendimento essa palavra. Então eu quero te convidar a deixar de ser criança, mas não deixar de se alimentar da palavra e passar a ser pedra viva em Cristo Jesus, que é a rocha inabalável. E sendo a pedra viva, por estar edificado na rocha inabalável, você possa se tornar a habitação de Deus. Pelo que também na Escritura se contém mas vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual. João capítulo 1, verso de número 14, vai dizer que Jesus, ele foi o tabernáculo pleno da pessoa, para a pessoa do Pai sobre a face da terra. Eu quero convidar você, geração santa, a ser esse tabernáculo pleno. Eu quero convidar você a ser mais do que você já é. Como pastor, eu vou conseguir ser mais do que eu já sou. Eu quero trazer aqui uma fala que não é minha, mas é de um amigo, que é um referencial para a minha vida e que tem me auxiliado muito no meu ministério pastoral e que tem feito coisas maravilhosas. Às vezes a gente pensa em ser um sacerdócio real de Deus, como o texto vai dizer lá no verso 9. No verso 9 ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, e parece que isso tudo faz de nós um extraterrestre sobre a face da terra. Não é isso. Quando nós recebemos o convite para nos achegarmos a Jesus, a pedra viva, e quando nós entendemos que deixamos de ser aquela criança, mas continuamos firmados na palavra, passamos a ser agora pedras vivas, tabernáculo de Deus, casa espiritual, nós vamos perceber que o que Deus está requerendo de nós, à luz dos escritos de Pedro, é que eu e você sejamos gente. Parece que isso é algo que nós já somos, mas somos a mesma população que está correndo aí e averiguando a possibilidade da liberação do aborto, mas aprisionamos, prendemos, denunciamos aqueles que matam animais. Interessante, né? Está faltando para a nossa geração santa ser gente, como a gente perfeita que é Jesus. Pastor Henrique Araújo,
Ele já escreveu alguns livros e teve aqui ano passado, bênção, amigão do peito. Foi meu professor, conheci ele antes de ser meu professor no seminário Betel. Temos um relacionamento maravilhoso, é um homem de Deus, pastor Paulo Sérgio, um homem de Deus. Eu falo para ele, cada vez que eu me encontro com ele, a gente pode fazer ali o nosso discipulado, eu me sinto um pouquinho mais longe da terra. Pastor Henrique Araújo, ele me ensinou a seguinte frase, ele diz assim: sacerdócio, e aí essa frase eu incluí para fazer menção aqui dentro do pensamento desse congresso: sacerdotes santos é ser gente na gente perfeita que é Jesus, é ser humano, é rir, é chorar, é viver, é ser. Ser gente é ser o que Deus nos criou para ser. Deus ama tanto gente que fez gente para mostrar a gente que esqueceu o que é ser gente, como voltar a ser gente na gente perfeita que é Jesus Cristo. Pastor Henrique Araújo, no livro Gente Como a Gente. Você quer ser a geração santa de hoje? Pastorzão, posso pedir uma ajuda do pessoal da banda? Para cá, gente. Você quer ser mais do que você já é como geração santa para esse tempo? Eu queria convidar você a sair do seu lugar e a gente encher aqui a frente, aqui, a gente se abraçar e a gente orar. Porque eu vejo a luz da palavra de Deus, que Deus usou os jovens como nós aqui que somos. Vou pegar um gancho aí com vocês, para marcar a sua geração. E eu fico pensando, da onde, de que parte de Caxias, apesar de Caxias ser enorme, ser grande demais, vai se levantar essa geração santa, que vai marcar essa geração. E aí algumas pessoas ficam fazendo algumas coisas que eu vejo tão dissociado da palavra. Pensa comigo, Jesus estava no céu, mas ele encarnou. Tem pessoas que estão aqui na terra e estão querendo ir para os montes e morar nos montes. Estão querendo viver longe de tudo desse mundo, para dizer que são santos, para dizer que estão se santificando. E é o Jesus que nos ensina através da oração, dizendo: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. E eu quero convidar você a vir aqui para frente. Por quê? Porque eu creio que você é a geração santa, mas eu quero que você seja aquilo que o Senhor chamou para você ser. E o que o Senhor chamou a cada um de nós para nós sermos, é sermos a gente perfeita que é Jesus Cristo. Aonde? Lá na minha faculdade. Esses dias eu encontrei com um senhor de 76 anos. Ele viveu a maior parte da sua vida sendo espírita e tendo um centro espírita na sua casa. E eu ganhei a oportunidade de estar vendo esse senhor com 76 anos no dia do aniversário dele. Eu dei um abraço nele e falei: olha, seu Arlindo, eu queria dizer para você que só Jesus salva. Que se o Senhor não entregar a sua vida diante do altar dele, você vai para o inferno. Ele me olhou de cima a baixo e falou assim: eu quero aceitar esse Jesus que você está falando. Eu falei para ele: seu Arlindo, eu não estou te prometendo casa nova, eu não estou te prometendo que o Senhor vai ser curado da sua doença, eu estou te prometendo vida eterna. Inclusive, se o Senhor aceitar Jesus, pode ser que o Senhor morra hoje mesmo, mas eu tenho certeza que o Senhor vai viver eternamente com Ele na glória. Ele aceitou Jesus, ele entendeu que eu não estava vendendo para ele nada, que eu não estava fazendo comercial para ele. E depois, ele já está fazendo um discipulado comigo lá na igreja, e ele falou, eu perguntei para ele, falei: posso te perguntar uma coisa, senhor? Ele falou: pode. O que impactou o Senhor no dia que o Senhor aceitou a Jesus? Ele falou: você, que é pastor da igreja,
você me deu um beijo. E você agradeceu a Deus, mesmo eu não servindo a Deus, pelos 76 anos de vida que eu tenho, e por todas as obras de macumbaria que eu fiz para destruir a igreja dele. Traduzindo, seu amigo virou para mim e falou assim: você foi gente, cara. Você me deu um abraço, você me amou, independente da minha religião, você falou a verdade para mim. É para isso que eu estou te convidando. Fique de pé. Os meninos vão adorar a Deus com mais um louvor. E quando eles adoram a Deus, eu estou convidando você para você vir aqui para frente. E o pastorzão vai estar orando por nós, pastor Paulo Sérgio. Eu vou pegar mais o microfone. Mas eu já estou aqui na frente e eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir para cá comigo. Meu Deus, todo dia vejo minha vida se esvaziar do teu querer.
tempo passa muito rápido. O congresso ele não termina hoje. Os jovens terão que ser fortes, porque teremos congresso amanhã de manhã e contamos com a presença de vocês. E amanhã à noite também. A gente quer agradecer a presença dos nossos visitantes aqui. Lá embaixo tem uma cantina funcionando e pelo cheiro deve ter algo. O que tem lá, né? O que tem? Sanduíche de pernil, é isso? Caramba, deu até uma aguinha na boca. Então você vai ter oportunidade de estar lá embaixo. A gente queria agradecer muito a presença do Felipe, a presença da banda Timóteo. Eles vão cantar mais uma aí, enquanto a gente vai estar na sequência nos despedindo. Assim que eles acabarem de ministrar, a gente desce. Vai ter um momento de comunhão lá. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam felizes e é só.